Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Webterra Podcast. Hoje estamos aqui com duas entrevistadas, a Ana Raquel e a Eliana. As duas são embaixadoras do projeto EZEPAS em Montes Claros. Um projeto que tem como característica e principal conceito ajudar pais responsáveis de crianças e de adolescentes. A definição do projeto é educação sexual, emocional e prevenção ao abuso sexual. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Nós que agradecemos para falar essa pauta tão importante e tão necessária. Com certeza. Obrigada ao Portal Webterra pela oportunidade. Com certeza. A gente que agradece, mas antes da gente iniciar esse bate-papo para lá de informativo, vamos então a um vídeo de um apoiador nosso sobre o PIC, o Programa de Investimento no Cidadão. A saúde está no pique total. Quer ver? Mais duas grandes UBSs vão ser construídas. E a maior novidade, a Prefeitura irá construir mais duas UPAs 24 horas. Uma aqui na Independência e a outra na região do Grande Renascença, no bairro Alice Maia. O Programa de Investimento no Cidadão é a saúde no pique total. Vamos conferir mais novidades? Voltando ao nosso bate-papo, meninas, comecem falando pra gente aí como surgiu essa ideia de criar um projeto tão bom e tão importante, né? Que é um assunto sempre atual. Conte aí pra gente como surgiu o EZEPAS. Então, na verdade, o EZEPAS ele é um projeto, uma formação a nível nacional. Sim. Ela é coordenada pela psicóloga Leiliane Rocha e ele é autorizado pelo MEC. Então, o objetivo dele é formar embaixadoras EZEPAS, que são profissionais que vão atuar nessa proteção à infância através da educação emocional, sexual e prevenção ao abuso sexual. Ótimo. Então, é um projeto nacional, né? Sim. De nível nacional. Aqui em Montes Claros tem quantas representantes? Aqui somos três, Ana Raquel, eu, Eliana e Laísa. Né? Bacana. Todas nós somos mães. Né? Eu sou profissional de saúde, Raquel é psicopedagoga e Laísa doula. Então, mas o que chamou mais a atenção é ser mãe. Né? Ser mãe, ter as crianças, estar ali no dia a dia com as dúvidas, as histórias que nos rodeiam, né? De educação sexual, emocional, o abuso, todo esse contexto que está ao redor da maternidade. Certo, verdade. E vocês já se conheciam ou se conheceram através do projeto? Através do projeto. Ah, que bacana. Existe uma seleção? Foi feita na época uma seleção para escolher as pessoas ou foi por conta própria essa questão aí de se voluntariar? Por conta própria. A gente entrou em contato e aí durante o curso eles disponibilizam o contato das pessoas justamente para montar esses projetos individuais no decorrer do país. Certo, que bacana. E qual a maior dificuldade hoje do projeto? Bom, é realmente dar o primeiro passo, eu acho, né? O curso, né? O EZEPAS ele é um curso, né, de formação, tem bastante horas, 110 horas, né? Como a Ana falou, reconhecido pelo MEC. Tem vários profissionais, né? Tem profissionais da saúde, tem professores, psicólogos, então, no país todo, né? Certo. Então, a maior dificuldade é você terminar, fazer o curso e dar o passo, na onde você está, né? O assunto é tabu, né? Ele é de difícil comunicação, ao mesmo tempo, né? Tem a barreira, né? Então, assim, eu penso, nós aqui, o coletivo, dar esse primeiro passo. Certo. Você tem quantos filhos? Eu tenho uma filha. Uma filha? 7 anos. 7 anos. Você não é mãe ainda, né? Sou. Já é também? Tenho 2, um de 3 e um de 4. Que gracinha. E vocês já conversam com eles a respeito? Sim. Educação sexual tem que começar desde o ventre materno, sabe? A gente luta muito por isso, porque, como disse, é um tabu. E as pessoas costumam muito confundir, quando a gente fala de educação sexual, levar para o sexo. Verdade. E sexo é diferente de sexualidade. Então, a gente sempre está lutando para mudar essa visão. Sexualidade é a força vital que vai nos impulsionar na busca do bem-estar. Então, é financeiro, é emocional, é autoestima, é tudo isso. E aí, as pessoas levam sempre pro lado do sexo. E aí, na sexualidade infantil, o ponto central é o afeto, não o sexo. O sexo não está inserido no mundo infantil. Mas é importante a gente conversar sobre isso para eles não verem esse assunto de forma deturbada lá na frente. Não, com certeza. E existe uma idade específica para começar a falar disso? Você disse que é desde o ventre. Mas cada idade, ela tem uma forma de lidar ali com o aprendizado. Vocês têm esse cuidado de saber adequar a linguagem de acordo com a idade ali da criança, do adolescente?
Sim, como ela falou, desde o ventre, né? E assim que a criança nasce, numa troca de fraldas, você já pode fazer na hora do banho. Verdade. Como você lida com a criança ali no dia a dia, ao trocar a roupinha dela, ao pentear o cabelo dela. Olha como que a gente acha que educação sexual é outra coisa, mas é no pensamento adulto, né? Verdade. Eu posso começar a falar, dar os nomes, né, do corpinho dela, não ficar exposta, né? Assim, nós, 7 anos atrás, né? Às vezes eu trocava a Catarina em lugares que tinha mais gente ao redor, né? Não tinha essa percepção de que alguém ali do lado, né? A gente mais para frente pode chegar, tá ali despercebido com o celular tirando uma foto de uma troca de fralda. Ou mal intencionado também, não, né? Já é com uma intenção mesmo. Verdade. É com a intenção. Então, assim, nos primeiros, chegou a criança no mundo, você já pode... Aí tem todas as fases, né? Aí no curso tem toda essa divisão de 0 a 3, de 4 a 6, depois de 7 até 10, depois de 10 a 12, que o curso é de 0 a 12. Ele né? é bem completo, então, né? De crianças a adolescente, de 0 a 12. Que a partir disso entrou na adolescência, né? Esse curso ele é feito online, presencial? Online. Com aulas ao vivo e também gravadas. Que bacana. E quem são as pessoas que ministram? São os embaixadores, as pessoas do... É a Leiliane Rocha, que é a psicóloga que você comentou no início. Ela que iniciou todo esse projeto, esse movimento. Certo. E aí ela chama, ele tem vários convidados no decorrer do curso. Outras psicólogas, pedagogas, pessoas da parte da segurança. Então, assim, é um curso que, além dessa parte, tem todo um por trás. Que bacana. E qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso ou não? Ele é exclusivo para quem participa do projeto? Sim. Ela divulga, ela abre vagas de tempos em tempos, né? Isso. Esse é o EZEPAS, é formação, né? Sim. A gente vai poder formar outras pessoas, mas ela também oferece de forma gratuita no Instagram dela a imersão. Né? É gratuito, né? É online também, tem material disponível, né? Que bacana. E o EZEPAS, ele tem um custo, né? Porque ela vive disso, né? Ela paga os boletos dela, né? Imagina. Então, assim, mas ela está na 3ª turma, vai para a 4ª turma. Olha se não me engano, a nossa turma tem 125 no país. Bastante, viu? Então, assim, é um curso de extensão, é reconhecido pelo MEC, ela conseguiu o reconhecimento, né? Mas é considerado um curso de extensão, não é uma especialização, né, ainda. Mas a luta é essa. Sim, com certeza. Porque no curso de psicologia não tem, lá tem muito psicólogo. No curso de psicologia eles relatam, não tem nada sobre sexualidade. Não tem uma disciplina sobre abuso, como abordar, como receber a criança, como orientar os pais. Aí ela faz a pergunta lá, quem sabe abordar o pai e a criança foi abusada, né? No contexto dessa semana toda, né? Os profissionais estão despreparados, os professores, né? Isso já foi pauta, né, em tema de política mesmo, de fazer a inclusão da educação sexual nas escolas, porém foi algo muito mal visto, mal interpretado por muita gente, né, falando que queria induzir as crianças, né, sobre sexo. Então, é um tabu realmente para muitas pessoas ainda. Sim. E é o que eu falei no início, é uma das principais dificuldades que nós temos hoje é quebrar isso. Porque quando a gente fala de educação sexual com crianças de 0 a 3 anos, a gente vai ensinar justamente isso, de limite corporal, do respeito, do amor ao próprio corpo, ao corpo do outro. A gente não chega falando de sexo para crianças de 3 anos. A gente ensina limites corporais, ensina outras coisas. E as pessoas ainda têm que mudar essa visão. E então a luta nossa é mudar essa visão das pessoas. Então é um trabalho de formiguinha. Com certeza, isso é muito importante, né? Você citou essa questão da idade aí de 3 anos, 4 anos. Recentemente aqui na cidade a gente teve até um caso, infelizmente, né? De crianças nessa faixa etária de 3 a 4 anos em um colégio religioso até, onde foram vítimas, né, de estupro de vulnerável. Que é algo muito triste, infelizmente não é tão abordado, né? Um dos pais descobriram porque foi conversar com a criança, ela falou que foi beijada, foi tocada. Vocês já lidaram com algo nesse sentido? Algum testemunho? Alguém que relatou que já passou por isso ou ainda não? Diversas vezes a gente recebe relatos. É muito mais constante do que a gente imagina. Olha e só. está muito mais próximo do que a gente pensa. Então, assim, dificilmente você não vai conhecer alguém que passou por uma situação dessa. É complicado. Porque a gente percebe, né, que quando fala o estupro, né, acho que até fazendo uma correção aqui, esse caso está considerado como abuso sexual, né? O estupro é quando realmente acontece o ato sexual, né, a violência. O abuso, aí tem vários tipos de abuso, né? Tem vários tipos. Vários tipos. Ele pode ser sem contato físico.
E ele é difícil de se comprovar exatamente por isso. Essas crianças, só falando do caso, acho que não é o momento assim, de a gente falar, mas um toque, né? Um toque, não vai deixar marca, não vai deixar nada. Mostrar os órgãos genitais para criança e para adolescente é um abuso. Naturalmente, só fazendo uma intervenção aqui, naturalmente, quando são menores de 14 anos, se usa aí o termo estupro de vulnerável, porque são menores, são crianças, e não necessariamente é o ato sexual em si. Às vezes tocar, pegar, algo nesse sentido já é considerado um estupro de vulnerável. São pessoas ali que são vítimas, são crianças que são vulneráveis à situação e que não pode se defender e tal. O abuso, naturalmente, ele pode ocorrer de adulto para adulto e também para adolescentes. Sim, é mais ou menos isso mesmo. De 14. É que tem complicado. bastante a terminologia. Muitas definições. Pode ser que em algum momento já defina, né, e precisa unir tudo ali, todos os dados, todos os relatos, considerar a criança, né, que eu acho que é a principal dificuldade. O que a criança fala, você considerar que aquilo é verdade. E não é fantasia. Agora, uma coisa que eu acho que é importante a gente levantar nessa questão da escola é porque a gente costuma muito querer achar um culpado. Aconteceu naquela escola, ainda bem que não foi na escola do meu filho, não foi com meu filho. E é muito cômodo pra gente procurar um culpado porque a gente se isenta da responsabilidade de educação sexual. Faz sentido. Então, assim, todos nós somos responsáveis por educação sexual. E não é a questão, não é essa escola ou aquela. Isso acontece em várias escolas. Isso acontece em várias igrejas. Isso acontece dentro de casa. 82,5% dos casos de abuso sexual ocorrem com pessoas conhecidas da criança. Imagina. Então, assim, não é uma coisa que está distante da gente e a gente não tem que procurar culpados. A gente tem que agir. E aí, a única coisa que eu levantei como destaque assim, dessa situação da escola é nossos profissionais que não estão capacitados para agir conforme a situação. Porque quando a gente recebe um caso de abuso, mesmo que seja apenas uma suspeita, a gente tem que imediatamente fazer a notificação. Não é necessário ser comprovado, porque não é meu papel, não é papel da escola, não é seu papel fazer a investigação. Nós temos órgãos que são responsáveis por essa investigação. Nosso papel é fazer a notificação em caso de suspeita, mesmo sem comprovação. Então, é isso que está faltando aos profissionais, essa capacitação para saber como agir quando acontece. Nossa, é verdade. E se a gente for parar para analisar, muitos casos são descobertos na escola, né? Às vezes, dentro de casa, a criança não tem aquela liberdade, né? Ou até mesmo esse diálogo de conversar, um medo, né? Porque, às vezes, o abuso começa até dentro de casa. E, às vezes, na escola, quantas matérias que a gente pega no dia a dia aí, que uma professora, por um desenho da criança ali, percebeu que tinha algo de errado acontecendo, né, no convívio dessa criança. Então, é um assunto que deve, sim, ser tratado nas escolas também. Isso, e agora recente, a lei federal que altera até a LDB, né, a lei 14.679, do dia 18 agora, colocando na formação de educadores e profissionais do SUS a proteção integral à criança. Que bacana. Mas oferecer formação para eles. Porque também a sociedade cobrar do professor que não viu, do profissional de saúde. Exatamente. Você não tem uma capacitação. Né? Exatamente. O EZ básico que a gente já faz, já capacitaria, mas ele tem um custo. Né? Agora, se isso fosse disponível para professores, saindo da graduação. Seria interessante. Os profissionais de saúde. É criança que foi 30 vezes, eu vi recente, 30 vezes ao sistema de saúde. E ninguém percebeu aquilo. Como assim? E ela morreu. Nossa! 30 vezes ela foi, tinha registro que ela foi. Meu Deus. Nem toda criança que é abusada, são os mesmos sinais. Né? Verdade. E nem todo sinal que ela está dando é abuso. Né? Ficar mais quietinha, mudar o comportamento dentro de casa, ficar agressiva, quer ficar mais sozinha, ou fica muito agitada na sala, ou fica mais quieta. Olha só, cada um, né, desperta de uma forma. Isso a criança não era assim, né? O relato. A criança começou a querer beijar na boca dos pais. Olha não era uma só. coisa que era comum dentro de casa, porque às vezes acontece de pai, mãe dar selinho, avô dar selinho, enfim. O que vocês acham disso? Outra por falar abordagem. Disso que também é algo Por que a gente fala disso? Que não se faz isso, porque isso deixa a criança vulnerável. Se eu dou selinho, o abusador, ele começa com selinho. O abusador não é um monstro, não é uma pessoa E a criança vai achar feia. normal, né? Que é algo que ela já tem o costume. Exatamente. Ficar falando sobre as partes íntimas da criança na roda.
O bumbum, olha que bumbum bonitinho dessa menina, Verdade, não sei o quê. importante. O menino vai crescendo, quantas namoradinhas já tem, ó, vai ser pegador, esse tipo de coisa. E é algo tão comum que a gente fotos. escuta, né? Querendo ou não, isso é algo muito comum ainda. Isso tudo, eles estão por ali, estão ouvindo, fora a erotização, se a Ana quer falar essa parte aí. Nossa, é Sim. complicado. A gente costuma falar que nós temos 3 grandes vilões, que é a pornografia, a erotização e o abuso sexual. Que é 3 coisas que a gente tem que combater. Sim. Eu trouxe até uns dados aqui de pornografia. Bacana. 10 anos é a idade média que as crianças acessam pornografia no Brasil. Olha só, que tristeza, né? Sim. Nossa. De 7 a 10 anos, aumentou em 360% o número de crianças que postam fotos nuas na internet. Meu Deus. E no Anuário Brasileiro, em 2021, registramos 44.879 casos de estupro de vulnerável. Mas esses casos são apenas 10% que são notificados. Nossa. Então, o total chega a quase 500 mil crianças Meu Deus. abusadas em 2020. São no impressionantes Brasil. os números. É chocante. Sim, sim. Bastante. Mostra que a gente está falhando, a Tá sociedade está demais. falhando e ainda é tempo, mas a gente está falhando, a sociedade sempre falhou. Só que nós estamos numa geração, às vezes eu comento assim, ou é agora ou não vai ser mais. Porque olha como as crianças estão Com expostas. certeza. Como que vamos chegar adultos, com os transtornos, o que causa um abuso, o que causa uma importunação na vida psicológica, um desenvolvimento psico dessa criança, desse adolescente, ela não consegue relatar, isso vai para a vida adulta. Verdade. Olha os transtornos e geralmente isso é tudo na infância. Nós, mulheres, temos esse risco, os meninos têm esse risco, os homens têm bem menos, Sim. né? Mas geralmente é na adolescência ou na infância, né? E isso vai para a vida adulta. Com certeza. Nem toda criança abusada vai ser um abusador, né? Toda criança que abusa vai ser um abusador? Não, né? Então, assim, ainda tem tempo, só que Com a gente certeza. precisa enfrentar isso de uma forma, assim, muito sincera. É um processo, é longo, é trabalhoso, tem as barreiras, mas, igual a gente falou aqui no início, é difícil dar o passo. Com certeza. Com Mas certeza. a gente precisa, toda cidade precisa, toda escola precisa, né? É verdade, necessário. Pelo conhecimento, né, vocês estudam bastante, estão sempre atualizando pelo tema, pelo assunto, vocês acham que a inserção, né, incluir essas crianças cada vez mais cedo nas redes sociais, nesse mundo de tecnologia que a gente vem vivendo, pode influenciar a isso? É muito comum a gente ver perfis aí de criança de 2 anos, 3 anos já no Instagram. A criança não sabe ali nem mexer no celular praticamente, mas os pais já ficam expondo ali, colocando fotos, crianças de biquíni, menininho de cueca, já incluindo eles ali nas redes sociais. O que vocês têm a dizer dessa ligação redes sociais com crianças nesse mundo? Então, entra totalmente a questão da erotização que a gente falou no começo. Hoje tem o tal do TikTok, Verdade. com aquelas músicas. E aí E você as vê danças. as crianças cada vez mais novas com danças que não condizem com a idade. E talvez para a criança, ela não sabe o que aquela Com dança está certeza. querendo dizer. Mas o adulto que está assistindo por trás, ele tem total consciência do que aquele movimento está insinuando. Então, assim, o pai e a mãe ele tem que ficar muito atento a isso. Verdade. A gente vai em aniversários, não são mais músicas infantis, são músicas de TikTok, as crianças dançam mesmo, e os adultos acham bonito, aplaudem, né? O que a gente acha, assim, é que as redes sociais são 12 anos, se não me engano, 12, 13 anos. A rede, ela não tem esse projeto, né, para Sim, verdade. acompanhar, mas se na rede fala que é 12 anos, pai, eu responsável, por que eu acho que a criança vai estar segura lá? A criança menor de 12 ou certeza. a partir de 12, né? A erotização está em todos os ritmos musicais, né? Aí às vezes acontece o preconceito de falar quem tal música, mas se você começar a ouvir em todos, né? Tem movimentos, igual ela falou do aplicativo aí, que imita a relação sexual, Com são certeza. movimentos sexuais. Hoje eu ouvi Liliane falando sobre isso. São movimentos sexuais. A roupa. Hoje, se você vai numa loja procurar uma roupa para uma menina, você só acha cropped. É verdade. A minha menina de 7 anos, mamãe, você vai comprar um cropped? Eu falo, olha, filha, cropped, né, é uma roupa de adulto que a indústria quer colocar para as crianças. São Certíssimo. indústrias que não respeitam a infância. Aí a gente já precisa fazer todo esse contexto,
né? É uma criança maior já, 7 anos, né? É uma indústria que não respeita a criança. Então, a mamãe não vai comprar nessa loja, a mamãe vai procurar. Quando você for adolescente, adulta, você usa cropped. Muito bem. É o seu corpinho. E aí você faz todo um contexto. Está né? certíssimo. Mas crianças, rede social, é pediatra falando, é psicólogo. Rede social não é lugar de criança. E 40% dos adolescentes procura alguma coisa no TikTok. Então, assim, o público de TikTok é adolescente. Aí, adolescente dentro da mala, sendo raptada, é adolescente falando com outra pessoa, se passando por adolescente. Isso aí tá cheio na TV. Agora, assim, quando você faz um aniversário e coloca o DJ... Eu vivenciei isso há pouco tempo. Imagina. Um aniversário de 15 anos, cheio de criança, pôs o DJ lá. Hoje você não contrata um DJ e pede para ele o que ele vai tocar. Exatamente. Se você fizer isso, você está sendo conivente. E eu acho que no futuro, nós vamos ser cobrados judicialmente. Com certeza. Sobre isso. Com certeza. Diz que tem caso na França que já tem adolescente caminhando para a vida adulta processando os pais porque colocou a imagem dele nas redes. Sem autorização. É porque a criança não é nossa. Sim. A criança é uma pessoa, né? Então, assim, precisa de lei para isso. Com certeza. A criança de 12 anos não deve ser exposta. E os responsáveis têm que responder sobre isso. Mas precisa de criar lei, porque só pelas pessoas não vai. Tem que ter lei. Infelizmente, né? não. Então, assim, eu saí do aniversário, eu virei para a mãe do aniversariante e falei, olha o nível das músicas. Ela falou, não, já ele vai parar. Ele não parou. Eu cheguei perto do meu esposo e falei, estou indo embora dessa festa. Fui lá para fora. Estava um frio, mas eu saí. Eu tremia por dentro. Eu falei, é a primeira vez que me bateu isso, eu vou ter que sair de uma festa, porque o que está tocando aqui não é para as crianças que estão aqui. É triste. Aí fiquei lá fora. Aí passou um pouco, eu fiz assim para ele, com a música. Eu fiz assim, sinal com a mão. Toca essa música para frente, ou tira. E ele? Eu não sei se ele entendeu, eu fui lá para fora. Aí todo mundo saiu de frente dele. Acho que ele percebeu. A minha cunhada tirou as crianças, eu tirei as crianças. Eu acho que ele percebeu. Imagina. Porque se você parar um pouquinho, olhar para as crianças e a música que você está tocando, não é compatível com aquilo. Mas naturalmente DJ já é esse sonzão mesmo, tuts, algo mais pesado, mas se for só né? o tuts, mas é a letra. É o ritmo da música, né? Não é preconceito contra o DJ, mas Sim, se você é com DJ, certeza. você vai para a festa, você pensa nas crianças. Né? De acordo com a faixa etária, você tem crianças no ambiente, tem que ter esse certo cuidado, né? Antigamente, nos aniversários, tinha um som que os pais colocavam aquela playlist, né? Não chamavam um DJ, que é algo mais, né? Exatamente. E nem as pessoas mais velhas que estavam lá, estavam estranhando a música. Imagino. Aí depois começou a colocar roupa nova, 14 bis, não sei o quê. Ficou tudo parece mais leve, as crianças voltaram. Pois é. Colocou umas internacionais. E às vezes as crianças ficam até agitadas ali, não sabem o que é. E o problema é que as crianças, crianças, desculpa, elas já ouviram. Olha, A exatamente. minha criança não tem acesso a TikTok, mas ela tem colega na escola que tem TikTok. Ela chega cantando uma música. Aí eu falo, da onde é isso? Verdade. Escola aprende muito. Grupo de pais, já falei. Gente, tem criança nossa acessando o TikTok. Falei na escola. E as pessoas levam isso como se fosse algo tão banal, né? Como se não tivesse maldade. É porque acha que vai acontecer só lá. Só lá. Lá no vizinho, lá na escola. Aí, igual ela falou, não é um problema lá da escola, é um problema nosso. Exatamente. Infelizmente, o abusador ele não tem cara de monstro. Não. Ele vai chegar ali de mansinho, né? Oferecendo coisas boas. Quando vê, a criança já caiu no bote, né? E às vezes não teve nem essa orientação dentro de casa, né? Para ter esse cuidado. Sim. É triste. Aí os pais querem jogar a culpa na educação, que os professores não... É complicado. Achar o culpado, né? Achar o culpado. E aí a criança está vulnerável, né? Então, assim, com a educação sexual, com a EZEPAS, que é educação emocional, é prevenção, a gente vai oferecendo ferramentas para as crianças. Isso é bom. A criança não está livre, isso eu queria deixar assim. A criança nossa, a criança da sociedade, ela não está segura em lugar nenhum. Nem no dentro parquinho, de casa, que nem dentro de casa. Triste. No parquinho. Então, assim, o que a gente tem que oferecer para ela? Ferramentas. De proteção. Né? Essa questão da falta de conversa em casa, né, de intimidade em relação a esse tipo de assunto é algo tão complexo, porque se a gente for parar para analisar os últimos casos, sempre foi um tio, um vizinho, um primo, muitos casos até irmãos, né, dentro de casa mesmo. Isso é triste. E existe uma relação muito grande entre a carência afetiva e o abuso sexual, porque as crianças estão cada vez mais afastadas dos pais, elas estão se sentindo só, elas não têm alguém que escuta elas. Então, quando o abusador chega oferecendo esse acalento, essa conversa, um ombro amigo, ela está super vulnerável a ser abusada. É complicado, viu? Esse assunto não é fácil. Você quer complementar algo a respeito ainda? Eu acho que seria interessante a gente falar das regras de proteção, Sim, que assim, são coisas com certeza. Rápidas, mas ensinar a criança que ela tem direito de falar não.
Importante. As nossas crianças, nossa geração, obediente, sim, abraça o tio, senta no colo do tio. A gente não pode mais isso. Nossos pais não tiveram, não teve essa percepção, não teve esse conceito que nós temos hoje aqui na palma da nossa mão. Verdade. Né? A gente fica horas navegando no Instagram. Vamos navegar em coisa que proteja a nossa criança. Pai, mãe e responsável. Porque é um tal de colocar na ficha da mãe que tá difícil. É pai, mãe e responsável. Com certeza. Né? É o direito dela falar não para mim, falar não para você. Eu não quero te abraçar, não quero. Muito Posso te bem. dar um abraço? Posso te dar um beijo? E isso a gente aprende lá, ensina quando? 0 ano. Né? Exatamente. Eu chego e cato a criança e... Né? Gritar. Se você está em risco, está com uma pessoa perto de você, e não está gostando daquilo, grita. Dá um grito. São 4 regras Chama de a proteção. atenção, né? Chama a atenção, porque alguém precisa saber, porque você está sentado aqui numa festa, no almoço de família, e o abusador está aqui do lado, ó. Passando a mão. Quem não viveu isso? É Me triste. chame 10 mulheres aqui, se não for 10, será 9, né, Ana? É triste, né? Não é? Muito triste. Sai correndo, filha. Corre, filho. Sai correndo. Né? Nomear as partes íntimas da criança, que ficam cobertas, por que você usa a fraldinha, por que você usa. Isso é bem pequenininha, a cuequinha, a calcinha. Isso é parte íntima. A gente não tabu de chamar pênis, vulva, ânus. A gente aprendeu outros nomes, outros apelidos. Nem falava o nome. Exatamente. Cabeça, ombro, joelho e pé. Nós somos só isso? Você tem a musiquinha cabeça, ombro, joelho e pé, mas você tem ouvido, boca, sobrancelha, cílio. Tem aonde saiu o xixi, aonde saiu o cocô. Verdade. Não precisa esperar fazer 10 anos para explicar isso. Exatamente. 1 ano, 2. Olha só. Né? Olha, isso é educação sexual. Aonde que está o sexo aí, gente? Está na nossa cabeça, que já cresceu, né? Fale com o adulto. A criança, ela precisa ter na vida um adulto que ela confia. Com certeza. Pelo menos um. Se ela não fica com medo de falar com o pai, fica com medo da mãe. Mas como que eu crio uma confiança, uma conexão, se eu bato na minha criança? Se eu dou uns tapas, se eu dou uma chinelada? Aí, por isso que o projeto é educação emocional. Porque vai mexer comigo, fazer esse projeto, estar no projeto, falar sobre isso, vai doer em mim. Verdade. Vai mexer em mim muitas coisas. Vai mexer nos pais, nos responsáveis, nos avós, vai mexer na família. Mas você pode estar salvando a criança. Com certeza. Né? Então, essas 4 regrinhas tá no projeto também, tá nas falas diárias, né, da educação sexual e emocional, mas fale não, grite alto, corra e conte com o adulto. Com certeza. Né? Importantíssimo. Aproveitando aí que você passou as regrinhas de proteção, essa também foi alguma das dúvidas que a gente recebeu ontem. Nós abrimos uma caixinha de perguntas onde o público interagiu, mandou dúvidas, sugestões. E a gente vai abrir aqui agora para vocês ficarem à vontade para responder, tá bom? Tá. Vamos lá. A primeira dúvida de um internauta é: como falar sobre sexo e sexualidade para crianças pequenas? Sobre sexo e sexualidade, duas temáticas diferentes, né? Como abordar isso para crianças que são pequenas e que não têm esse entendimento? A gente sempre vai abordar de forma lúdica. A gente não vai sentar e ficar lendo um texto para uma criança de pequena que ela não vai prestar. Vai ser vai ter sempre interesse. através de brincadeiras. É na hora do banho, uma musiquinha que eu canto para ensinar limite corporal, ensinar o nome dos corpos. Bacana. Então a gente vai de forma lúdica, é uma contação de história que a gente vai abordando esses temas. E o sexo, ele não entra nesse primeiro momento. Ele vai entrar a sexualidade, os limites corporais, essas coisas. A diferença dos corpos de meninos e meninas. Porque aí eles vão ter essa curiosidade natural e eles vão começar a chegar com essa curiosidade. E quando a gente abre espaço para eles falarem, eles vão trazer essas curiosidades e essas perguntas para a gente de forma natural. Com certeza. E sempre que a criança fazer uma pergunta, você devolve para ela, para você saber o que ela já sabe. Olha que bacana. É muito interessante e isso é prática diária. Né? Sim. Que estratégia boa. Você pode dar um exemplo? Vamos lá. Deixa eu ver. Ela pergunta: mamãe... Fala um exemplo. É a criança pequena aqui, igual ela falou, a pequena, mas não falou a idade. Né? Por exemplo, a Não Catarina, falou ela não. tinha, ano passado, ela perguntou para mim o que era sexo mesmo, né? 6 anos, né? Nunca tinha perguntado. Olha só. Eu explico para ela de onde ela veio, como que foi que ela nasceu, enfim, não foi a cegonha e tal. Tem livro, né? Tem lúdico. Aí ela leu dentro do museu. Sexo, mamãe. O que você acha que é?
Eu não sei. Né? Que ela não tinha ouvido a palavra, ela leu a palavra, que já sabia ler. Então, filha, é quando duas pessoas adultas se gostam, querem muito, um carinho que ficam juntas, elas se abraçam e ficam lá no quarto com a portinha fechada. Parei. Pronto. Mas olha que interessante. Por exemplo, ela chegou e a Catarina falou, o que é sexo? Talvez a criança nem quer saber propriamente do ato sexual. Talvez ela quer saber de sexo feminino e masculino. Exato. Aí você Verdade. pergunta, o que é sexo pra você? É porque eu vi se eu sou de sexo feminino, mas então não tinha nada a ver com o que você estava querendo colocar. Faz sentido. Então, quando Olha você que bacana. devolve a pergunta, você quer saber, você sabe Aham. pra que lado ele tá querendo saber. Às Faz vezes não é nada sentido. que No a gente caso, tá pensando. Porque nossa cabeça adulta tende a Isso. levar sempre pro lado sexual. Observação boa, que às vezes a gente deixa passar em branco, né? Sim. E tem pais que falam, menino, cala a boca, não fala isso, né? Já Nossa. corta a criança. E a criança fica com aquilo, mas o que será que é, Se né? eu estiver por perto, eu chamo ela para ensinar e chamo o pai. Que Porque gracinha. filho, é uma oportunidade, você não pode perder aqui. Exatamente. Porque ele vai procurar outro Com lugar. certeza. Com certeza. Aí é o que? Você quer ensinar a sua criança, você procurando ajuda, se informando o que é que o mundo ensina para ela. Exatamente. E aí que tá o perigo, né? Aí, minha filha. Aí que tá o perigo. Uma outra pessoa perguntou aqui relacionado ao projeto. Vocês atendem somente pais? Não, nós atendemos pais, crianças e profissionais. Então, nós temos essas 3 áreas. Com crianças, a gente trabalha oficinas, trabalha contações de histórias. E com pais e profissionais, a gente trabalha palestras, formações. Olha que bacana. Muito bom mesmo. Já falando desse lado voltado para os pais, um outro internauta quer saber como será a oficina que será oferecida aos pais. Posso falar? Tá. Ela vai ser oferecida nos dias 17 e 21 de outubro. Tem essas 2 opções de data. Então, a gente vai concentrar em como os pais vão abordar isso com os filhos. De forma lúdica, de forma prática. Então, a gente vai trazer de maneira prática como que eles abordam isso, que é uma das principais dúvidas. Como eu inicio essa conversa? Qual é o passo a passo? Eu nunca falei, e agora como é que eu vou começar a introduzir isso? Então, a gente vai pegar desde o início como fazer essa abordagem com as crianças. E vai ser presencial? Presencial. E como os pais podem participar? Nós abrimos inscrições hoje pelo Ótimo. nosso Instagram, @ezepasmoc. Então, o link tá lá na bio. É só Ótimo. clicar lá e fazer a inscrição. Excelente, então. Tem um custo? Tem um Tem um curso. curso, né? Sim. Ótimo, então. Já está divulgado aí, né? Caso você tenha interesse, né? Eu conheço outras pessoas profissionais que têm interesse, né? De receber essa carga de conhecimento. É só acessar o Instagram lá das meninas. Uma outra dúvida aqui. Quais os pontos positivos em falar sobre educação sexual infantil no ambiente escolar? Como a gente falou, muitos casos acontecem em casa. Sim. Então, quando a gente não fala isso em casa, não fala isso na escola, onde essas crianças vão conseguir abordar isso, se não for na escola? Verdade. Se o abuso está acontecendo em casa. Então, assim, é um ponto muito importante. É na escola que é a fuga dessas crianças que estão sendo abusadas em casa. Então, assim, é de Verdade. extrema importância. Com certeza. Como é o abuso sexual? Essa foi a dúvida de uma pessoa aqui. Como é o abuso sexual? A gente já falou um pouquinho a respeito, ela acontece de várias formas, né? Vocês querem definir aí melhor o conceito? O abuso sexual, ele é qualquer interação em que o adulto ele vai buscar a satisfação sexual, seja através do toque ou não. Porque pode ser uma foto que ela mostra, ou tire uma foto da criança, ou fala palavras obscenas. Tudo isso caracteriza abuso sexual. Ótimo. Deixa eu verificar. É preciso adaptar a linguagem de acordo com a idade da criança ou os pais podem ser diretos? É importante adaptar de forma lúdica, mas, por exemplo, dar os nomes corretos das partes íntimas. Eu tenho que ser direta, né? Como que o bebê chegou, como que eu cheguei dentro da sua barriga? Só que como para nós é tabu, é desconcertante, eu preciso ler um pouquinho. A pessoa precisa se informar. Né? Tem tanto recurso na internet, né? Eu não vou falar, olha, o papai e a mamãe fez o sexo. Você não vai lá ensinar para ela o que é fazer o sexo. Mas você vai ter que, você não vai poder mentir, né? Mas você vai ter que ir de forma lúdica. Uma dica importante é que quando a gente vai falar com crianças menores, a gente tem que focar sempre mais no emocional.
Sim. que eu fiquei muito feliz quando você chegou no mundo, que eu estava muito esperando isso. Então, eles querem estado afetivo. É o centro da sexualidade da criança, é o afeto. Então, Verdade. sempre você vai colocar essa carga emocional de trazer os sentimentos que você sentiu. E não o ato sexual. Mais sentimentos. Eles vão se contentar mais com sentimentos. Com certeza. Essa questão de passar a linguagem direta, porém de forma lúdica, né, conforme a idade da criança, é algo muito importante. Eu tenho uma menina de 3 anos, e esses dias, conversando com outra mãe, né, da mesma escolinha dela, ela me contou um caso chocante. Ela disse que ouviu a história, ela me repassou uma história lá, não sei como foi ao certo, assim, se ela viu em algum local, se realmente aconteceu, que a mãe apelidou a parte íntima da menina de biscoitinho. Ai, tem que lavar o biscoitinho, blá, blá, blá. E a menininha um dia chegou na escola e comentou com a professora que o tio estava beijando o biscoitinho, mas biscoitinho, então assim, até entender que essa criança de fato, né, passava por um abuso por parte de um parente, foi muito difícil porque a criança não sabia falar a palavra certa, para ela sempre foi biscoitinho. Aí até juntar, isso é triste. Então, por isso a importância também, né, de ser direta em relação às partes do corpo. Nomear, né? Sim. Como a gente nomeia a orelha, cabeça, ombro, joelho, Verdade. pé. E aí a gente não fica com receio de falar, né? A minha vulva está coçando, Sim. né? A criança vai dar o nome. Isso é fato lá em casa. Eu tinha muito receio em falar, mas aí a gente foi procurar ajuda. Foi onde descobriu o EZEPAS, enfim. E às vezes por esse caminho você pode ser um colaborador depois na missão, porque você vai procurar informação para ajudar a sua criança. A minha história surgiu assim. Com Jogos certeza. sexuais, que é um outro assunto, jogos sexuais entre as crianças Olha de só. 3, 4 anos. Aham. E aí eu falei, poxa, e agora como é que eu vou falar para ela, como é que eu vou ensinar? E fui procurar, né? E aí Muito foi, bem. descobriu e acaba sendo talvez você mais um aliado nesse enfrentamento, né? Bacana. Ainda nesse assunto aqui falando de crianças, né, que é algo que realmente deve ser abordado. Muitos pensam que a educação sexual só tem que ser dada ali às crianças já entrando na fase da adolescência, mas ainda para esse público infantil. Tem muitos pais, ou por machismo, não sei, mas que tem aquela mania, meu filho vai ser pegador, aquele termo horroroso, comedor, tal, segura suas filhas que meu filho está solto. Isso, querendo ou não, é algo muito errado, né? Sim. Sai daquela coisa de limite corporal, de respeitar o outro. Não tem respeito para tratar, para falar. E quando a gente não coloca esse respeito na infância, eles vão crescer com essa coisa de eu não vou respeitar. Quando eles chegarem lá realmente na fase em que eles vão ter o contato realmente sexual, eles não vão ter esse conceito de respeito. Então, assim, é muito perigoso essas falas. Com certeza. E como diz Leiliane, a professora da nossa geração, né? Eu tenho 40, a Ana é bem mais nova, né? Mas a professora dos homens de 40 anos atrás foi a pornografia. Como que referência que ele tem? Né? Um homem há 40 anos atrás ou mais, como que ele ia perder a virgindade dele, onde ele ia? Onde o pai dele levava ele? Então, assim, hoje ele está aqui, tem o conhecimento, pode buscar o conhecimento, mas alguma chavinha não virou na cabeça dele quando ele fala isso. Fecha as cabas que meu bode está solto. Né? Daqui a pouco vai ter até algo sobre isso. Você fizer uma fala dessa, você vai ter que responder judicialmente. Com certeza. Com certeza. Porque você está infringindo o direito da criança, você está violentando a sua própria criança, porque isso é uma violência contra a sua própria criança, apesar da gente não reconhecer. Porque foi violento com a gente, eu ainda não reconheço que foi violento comigo, e só repassa a violência. Tem muito disso. Então, assim, os pais, os professores, todas as pessoas que estão envolvidas com criança também precisam de ajuda, também precisam ser acolhidos. É difícil a gente falar sobre isso, também de acolher essa pessoa que sofre isso, que faz esse tipo de coisa. Né? Ela não tem jeito, está fazendo isso, sabe que é preconceito, está fazendo, mas ela foi criada assim. Verdade. E esse acolher também não é fácil, mas também está dentro da educação emocional. Eu vou ter que acolher pai, eu vou ter que acolher mãe. Né? Verdade. Se eu quiser que ajude a transformar, né? E no decorrer dos anos, com o passar dos anos, o estilo dos pais também foram mudando, né? Pais de 40, 50 anos atrás eram mais conservadores. Uma mãe não falava nem para a filha quando ela iria menstruar, não conversava nem sobre menstruação. Talvez essa filha tinha que saber com um coleguinha que tem a faixa etária que passou por aquilo. Isso era muito complicado, né? Sim, ainda é. Sim, a gente acha que evoluiu muito assim, mas está bem a passo de formiga. Imagina. Né? A menstruação, você falou aí, é só uma deixa, né? É feio, é sujo, dentro da educação sexual tem isso, com as meninas, com os meninos, ensinar para eles o que é a menstruação, nós que menstruamos, né, com a criança ali perto, não, como que fala, sair ali, não respondia nada uma criança, mamãe, você está sangrando. A criança pequenininha entende que sangramento machucou, vai morrer, mamãe vai morrer.
tô ali trocando absorvente, a minha menininha de 2, 3 tá lá do lado, pega lá pra mamãe, o que é o sangue? Tem livros, a mamãe sangra, né? chama a mamãe sangra, super Olha interessante. só, que legal. Então, assim, tem muita literatura já para ajudar a gente, né? E dentro do projeto a gente vai oferecer tudo isso também, né? Os livros que podem ser usados, né? Isso é bom. E tem muito conteúdo Tem gratuito, muito às conteúdo, vezes, tem, também, gratuito. e que os pais não têm, né, o conhecimento. Precisa virar uma chavinha, né, Ana? Sim. Com certeza, é necessário, viu? Né? Concluindo aqui a participação, né, dos nossos internautas. Vamos lá. Estou concluindo aqui. Qual a diferença entre importunação, abuso, assédio e estupro? Importunação, ele entra naquela caso do consentimento. Sim. Não é não. E quando a gente ultrapassa esse limite, é uma importunação sexual. A diferença de estupro e importunação sexual é porque quando a gente fala de importunação sexual, não há uma violência física ou uma ameaça grave. Porque aí quando acontece isso, já entra no estupro. E o assédio, ele é quando usa uma hierarquia. Eu uso minha posição, minha influência para conseguir algo que eu desejo. Ótimo, bacana. Perguntas respondidas aos nossos públicos, né, aos nossos telespectadores. Só para concluir uma aqui que eu achei interessante, é a seguinte: existe abuso entre crianças? Então, aí entra a questão dos jogos sexuais. Sim. As crianças, elas naturalmente, elas vão participar de jogos sexuais. É uma coisa normal, são coisas leves e esporádicas. Ali por volta dos 3, 4, 5 anos, elas começam a ter interesse pelo corpo. E muitas vezes por não ter educação sexual. Então ela nunca falou isso com ninguém, eu tô vendo que o corpo de uma coleguinha é diferente do meu, o que será isso? Então eles começam a ter jogos, assim, de querer olhar o corpo do outro e tudo. Então é uma coisa leve e que por volta lá dos 5, 6 anos vai passar. Porque vai passar, então eu não tenho que intervir? Não, você tem que intervir. Entra a educação sexual. Você não vai brigar, castigar, xingar, mas você vai chamar e depois, em outro momento, falar, olha, os limites corporais, o seu corpo é diferente do dele, mas a gente tem que guardar. Então, assim, tem esses jogos sexuais. Aí entra os jogos sexuais inadequados ou transtornados, que aí é aqueles que aí já começa uma erotização, que aí não é comum da infância, ultrapassa essa curiosidade normal da infância. E aí merece atenção esses jogos sexuais, porque essa criança também está pedindo ajuda. Porque se ela está fazendo isso, algo aconteceu. Ou ela teve acesso à pornografia, ou ela escutou alguma conversa, ou ela foi abusada. Então, assim, tem que lidar com a educação sexual com essa criança. Claro que aí vai ter que entrar um psicólogo para ajudar ela nessa questão emocional, mas isso é um pedido de ajuda. Com certeza. O bate-papo tá tão bom que se deixar a gente vai ficar aqui a tarde inteira. Tem muito assunto. Tem muito assunto, né? Dá. Ai, que bom se fosse um longa-metragem, porque é muito assunto mesmo. Mas tem alguma mensagem que vocês queiram deixar específico para os pais e profissionais? Vocês podem ficar à vontade, caso vocês queiram direcionar a mensagem de vocês. Bom, eu diria que cada um que está aqui ouvindo a gente, vendo a gente, tem uma missão. Se você tem uma criança por perto, mesmo que você não seja pai, não seja mãe, não seja professor, mas tem uma criança por perto, olhe para ela, escute ela, fale com ela, brinque com ela, leia, que você vai descobrir a magia de ser criança e você pode se surpreender e vai buscar aprender. A gente também foi atrás de conhecimento, né? Então, não se sinta incapaz, não sinta que já errou, que acha que errou, que tem a culpa. Mas dê o passo. As nossas crianças, elas estão... A criança sempre padeceu, né? Eu até me emociono um pouco. Mas parece que nesse tempo que tem um amigo chamado celular, elas estão padecendo um pouco mais. Então, assim, dê o passo. Procure ajuda, procure nós, procure na internet, mas dê o passo. Isso, e é um assunto que dói, que vai tocar em várias feridas de todos nós, que a gente vai realmente achar que estamos cometendo vários erros e vai doer, mas que nossas crianças precisam. Então, assim, não tem como a gente não fingir que não está acontecendo ou fingir que não está aí, porque está. Certo. Por falar em ajuda, como esses pais, pessoas interessadas, podem chegar até o EZEPAZ? Através das nossas redes sociais, o @EZEPAZMOC.
E aí lá a gente posta várias informações, nossas ações também estão todas lá, a inscrição do nosso próximo curso e todas as próximas ações. E lá também a gente pode combinar com eles ações, oficinas, contações de história. Então é lá no @ezepasmoc. Excelente. Então, meninas, eu quero agradecer demais a participação de vocês. Imagina, saiba que foi uma tarde de muito conhecimento que com certeza irá ajudar muitas pessoas que precisam sim levar esse assunto adiante, encorajar, né, mas os pais incentivar a tratar mais sobre esse assunto que infelizmente ainda é algo muito distante em muitas casas, em muitas famílias. Agradeço demais a participação de vocês, viu? E no mais, o Webterra Podcast ele fica por aqui. Agradeço, né, a você pela sua audiência. Espero que tenham gostado desse assunto. E caso tenha se interessado em saber um pouco mais, conhecer sobre o projeto, né, vocês podem estar entrando na página aí, @ezepasmoc, certinho? Isso. Agradeço então. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. O social também está no maior pique. A Prefeitura vai fazer a infraestrutura para a construção de 2.000 casas populares. E o Programa de Investimento no Cidadão vai reformar todos os CRAS e construir o Centro de Atividade do Idoso aqui, na Praça de Esportes. Qualidade de vida para a nossa gente. Mas não para por aí, tem mais novidades. Vamos ver?